Silvestres, um podcast do Fauna News. Oi, eu sou Dimas Marques, editor do Fauna News, e esse é o episódio de estreia do Silvestres. Aqui você pode acompanhar e conhecer a nossa opinião sobre o que de mais importante está acontecendo no universo dos animais selvagens. Opa, só um minuto! Este não é o primeiro episódio do Silvestres, mas o 25º. São exatos 12 meses do lançamento do nosso podcast. Estamos comemorando o nosso primeiro aniversário. Por aqui já falamos sobre tráfico de animais, caça, atropelamentos, perda de habitat, eleições e sobre sucateadas políticas públicas brasileiras para a fauna silvestre. Bom, na verdade, sobre a ausência delas. Tudo isso com o compromisso de trazer para você reflexões e críticas sobre o que de mais importante está acontecendo no universo dos animais selvagens do Brasil. Em 23 de agosto de 2022, finalmente conseguimos colocar no ar uma ideia que surgiu na nossa redação em meados de 2019. A iniciativa saiu do papel graças ao apoio do International Center for Journalists, o ICFJ, que selecionou nosso projeto para participar do edital Acelerando a Transformação Digital, financiado pela Meta, a empresa dona do Facebook e do Instagram, que você certamente conhece. Para celebrar nosso primeiro ano de produção quinzenal, convidamos algumas pessoas que tornaram e tornam possível a realização dos Silvestres. E para começar, convidei a diretora de programa do ICFJ, Alison Gralson. Alison, conta pra gente o que é o ICFJ e qual o objetivo desses projetos de aceleração que o Fauna News participou. Oi, Dimas. Super obrigada pelo convite. Ficamos muito felizes que contamos com a participação do Fauna News nos programas de aceleração do ICFJ. O Centro Internacional para Jornalistas, o ICFJ, é uma organização que tem sede nos Estados Unidos, mas que desenvolve projetos para jornalistas pelo mundo. No ICFJ, capacitamos uma rede global de jornalistas para fornecer as notícias confiáveis e essenciais para sociedades livres e fortes. Os programas de aceleração no Brasil, como esses que foram desenvolvidos em parceria com a Meta e várias associações de mídia brasileira, têm o objetivo de apoiar no desenvolvimento digital de veículos, com treinamento de vários expertos de mídia, tanto brasileiros como estrangeiros. Cada participante teve a oportunidade de aplicar por um grant e mentoria para desenvolver um projeto de mídia digital para tornar o veículo numa organização mais sustentável. E estamos super felizes de apoiar o podcast Silvestres como uma iniciativa do Fauna News para expandir sua reportagem para um formato de áudio e informar um público ainda maior. E qual é a sua avaliação desse primeiro ano de Silvestres? Primeiro, quero parabenizar a equipe de Silvestres por atingir 1 ano de podcast. A equipe sempre foi incrivelmente dedicada, acreditando muito na missão de informar ao público sobre a importância dos animais selvagens e a conservação do mundo natural. Pelo último ano, vocês abordaram temas tão diversos como a biodiversidade, quanto o tráfico e a caça de animais, e também de como as políticas públicas podem formar parte da solução. Espero que o processo de desenvolvimento deste podcast tenha sido uma boa oportunidade para a equipe expandir suas habilidades em uma nova forma de reportagem digital. Os mentores dos programas, os que acompanham vocês no dia a dia de desenvolvimento, sempre têm falado que vocês são super dedicados, criativos e sempre abertos à oportunidade de trocar ideias para melhor atender a sua audiência e cumprir com a missão do veículo. Continuem com um bom trabalho e espero receber muitos outros episódios de Silvestres no meu feed de podcast no futuro. Alison, em nome de toda a equipe do Silvestres, agradeço a parceria e a confiança do ICFJ em nosso trabalho. Obrigada pelo convite, Dimas. Parabéns, uma vez mais. Durante meses, nossa equipe participou de aulas sobre gestão de produtos jornalísticos digitais e contou com a mentoria do especialista em marketing digital, André Furlaneto. O André foi fundamental durante todo o processo de concepção do podcast. Inclusive o nome Silvestres foi uma sugestão dele. Oi André, seja bem-vindo. É excelente ter a sua participação neste episódio. Você pode falar um pouco sobre a sua impressão quando apresentamos a ideia de lançarmos um podcast sobre animais selvagens? Oi Dimas, é um prazer imenso estar aqui com vocês, discutir nossa trajetóriazinha com o Silvestres.
Bom, primeira vez que quando a gente começou a discutir sobre fazer o Silvestres, o podcast, fiquei com a impressão de que era um trabalho muito, muito interessante de fazer, a impressão que depois se confirmou, né? O que nós precisávamos fazer naquela altura era assim como que transportar, né, todo assim, o caráter do trabalho todo de vocês do Fauna News, né, com o conhecimento, a profundidade, a experiência e a respeitabilidade que o Fauna News já tinha num universo, né, totalmente diferente, né, um produto diferente, uma ocasião de consumo diferente, vários recursos, né, que até aquela altura a gente não usava, não só de áudio, mas a duração, vinhetas, o ritmo, né, como manter a audiência engajada com o conteúdo, ou seja, é um trabalho muito, muito assim desafiador e eu acho que a gente fez com muito empenho e eu acredito com muito sucesso também, né? Ensaiamos e pesquisamos e ficamos refinando tantas vezes e com tanto esmero assim, e o resultado eu acho que ficou bem à altura do nosso empenho e principalmente à altura do que o Fauna News até ampliou assim a força do trabalho de vocês, que já é tão grande. O Silvestres ainda é bastante novo e tem muito a evoluir e conquistar. No mercado de podcasts brasileiros, sendo bem pé no chão, qual o horizonte que você acha que podemos atingir? Vejo que essa frente, né, essa iniciativa do podcast tem uma missão, né? Acho que a missão é a missão do Fauna News, né, que é expandir e amplificar aí o debate sobre todos os temas que tem a ver com fauna no Brasil, e eles são tão grandes, tão multifacetados, né, tão difíceis de tratar com qualidade. Então, eu acredito que a grande missão é essa de ampliar a cobertura desse assunto, aumentar o nível de conhecimento sobre o tema e, em última instância, né, mobilizar a sociedade, mais força para se conseguir o que é necessário fazer em toda essa atividade de proteção à fauna no Brasil. Então, eu acho que é um horizonte certamente de crescimento, uma missão de amplificação da mensagem do Fauna News, e também o horizonte de ser uma inspiração para outras, né, manifestações, aí, outras iniciativas, outros produtos de mídia que ajudem a cumprir a missão do Fauna, cada um no seu espaço, cada um para um subsegmento de público e todos em combinação, fortalecendo o trabalho e a meta e a missão do Fauna News. André, muito obrigado não apenas por ter confiado no projeto, mas também por ter compartilhado seu conhecimento com a nossa equipe. Dimas, Williane, time todo que trabalhou no projeto e todo mundo aí que apoia e participa do Fauna News, um agradecimento muito grande aqui da minha parte pela oportunidade de estar com vocês, pelo aprendizado que foi enorme da minha parte, pela nossa convivência que foi tão estreita, né, e tanto dedicação a gente colocou nesse trabalho. Então eu guardo assim com muito carinho e com muito orgulho o trabalho que a gente tem feito e uma honra muito grande de ter contribuído um pouquinho com um trabalho tão importante, tão legal e feito de verdade com tanta qualidade e com tanto amor por vocês. Então, parabéns por esse primeiro ano e muita estrada pela frente ainda para todo o trabalho do Fauna News. Parabéns. E você que está nos acompanhando, sabe de quem é esta voz? Silvestres, um podcast do Fauna News. A convite do André Furlan Neto, a jornalista Bruna Borjai topou emprestar a voz para a vinheta do Silvestres. Na época, a Bruna trabalhava no ICFJ e acompanhou todo o processo de seleção em que nosso projeto foi escolhido. Oi, Bruna, tudo bem? Olá, Dimas. Olá, pessoal do Fauna News. Espero que todos estejam bem e é um prazer estar aqui falando com vocês. Agradeço bastante pelo convite. Apesar de jornalista, você não utiliza sua voz como ferramenta de trabalho em locuções ou programas de áudio e vídeo, certo?
Como foi receber o convite para gravar a vinheta do Silvestres? Pois é, Dimas. Apesar de ser jornalista, eu nunca utilizei a minha voz diretamente como um recurso profissional. Já ouvi de várias pessoas, colegas, amigos, colegas de trabalho, até diretores de jornalismo, por que não utilizar mais a minha voz? Né? Já recebi convite, inclusive, para ir trabalhar na televisão, mas nunca utilizei, nunca vi, na verdade, a minha voz como um recurso para esses dois formatos, né? Nunca atuei nesses dois formatos que mais utilizam a voz como um recurso, né? Como a presença ali de uma matéria, de uma reportagem, que são os formatos de rádio e televisão. Eu acho curioso, porque muita gente elogia, fala que minha voz tem uma presença, que minha voz tem um timbre bom, né? Mas nunca fui, assim, eu sempre fui pro lado business da comunicação, já emprestei a minha voz para trabalhos, né, de faculdade, alguns trabalhos também que colegas pediram, assim, mas nunca foi algo voltado para o profissional. E participar do podcast Silvestres, né, o podcast do Fauna News, foi um prazer. Eu fiquei surpresa, né, com o convite, mas fiquei muito feliz, principalmente porque quando trabalhei no ICFJ, eu acompanhava todos os projetos e também consegui acompanhar pelos follow-ups que a gente recebia dos mentores, o André Forlaneto, inclusive, e vi um projeto legal nascendo ali no Fauna, né? Um projeto importante para a nossa população, né? Tão rica na fauna e flora silvestre. E aí, como o próprio nome diz, né? Silvestres, foi muito legal, foi uma experiência muito enriquecedora, digamos assim, né? Eu fiquei muito, muito lisonjeada com o convite e seguindo aí todas as orientações do profissional, né? Do Renan Faé, acho que acertei ali na abertura, acertei o timbre dos Silvestres. Fico muito, muito agradecida e sempre quando chega um episódio novo, faço questão de ouvir, não pela minha voz, claro, mas principalmente pelo conteúdo tão importante e acabo compartilhando aí também com todo mundo que tem aqui na minha rede. É legal escutar a própria voz na vinheta ou isso lhe causa algum estranhamento? Pergunto isso porque eu ainda não me acostumei a me ouvir, já que a minha carreira sempre foi escrevendo. Eu acho curioso, sabia? Escutar a minha própria voz. Porque estudos mostram que a gente se escuta diferente, né, da forma que as pessoas escutam a gente falando. Então, vocês me escutam de uma forma completamente diferente de eu falando, né? Eu falando e me escutando. Mas é curioso, eu não vejo nenhum estranhamento, muito pelo contrário, às vezes eu até me assusto, né, e falo, gente, a minha voz tem esse timbre mesmo. Mas eu acho legal, eu acho os estudos também para voz, né, existem pessoas que se formaram em fonoaudiólogos para preparar a voz, que é um instrumento muito importante, né, tem pessoas que ganham a vida com a voz, não só no jornalismo, mas principalmente dubladores. Inclusive, já até falaram, por que não dublar? Por que não narrar? Né? Por que não utilizar mais a sua voz como uma potência para esse lado? Eu confesso que nunca passou pela minha cabeça, não. Mas agora, depois dessa experiência do Silvestres, quem sabe, né? Como profissional que acompanha iniciativas do universo do jornalismo digital, como você avalia a proposta do Silvestres e o trabalho que estamos desenvolvendo? Olha, eu vou dizer como pessoa e como profissional que acompanha esse universo digital, tá? O universo digital, a internet, tudo isso que a gente vive hoje, né? Todo mundo muito conectado, traz a possibilidade da gente se conectar mais com tudo que acontece o tempo todo no mundo, né? E essa parte da fauna e flora silvestres, assim, a gente vê pouco. Eu acho que a iniciativa que o Fauna News traz é enriquecedora demais para uma população
brasileira, né, um país rico nesse ecossistema, para a gente entender mais sobre quais atitudes a gente deve ter frente a alguma situação específica. E eu não digo nem só em acidentes, né? O Silvestres, por exemplo, é um conteúdo riquíssimo que pode auxiliar não só as pessoas comuns em deslocamento, saber o que fazer quando achar um animal silvestre numa estrada, que tipo de ajuda solicitar, que tipo de atitude, né, tomar diante de uma situação. Então, muita gente às vezes não sabe o que fazer. Então, o conteúdo que vocês produzem, o conteúdo que vocês entregam, ele se faz necessário não só para nós, né, enquanto cidadãos, enquanto humanos, mas principalmente para os animais silvestres que não conseguem se comunicar com a gente, né? Então, eu acho o trabalho de vocês uma forma da gente conhecer além do que a gente consegue alcançar, né? Então, assim, se hoje eu leio um artigo, ou leio uma matéria, ou leio uma crítica, ou leio uma notícia falando sobre um acidente na estrada por conta de um animal silvestre atravessando a rua, né, ou qualquer outra coisa, por que não ir além? Buscar o que prevenir acidentes na estrada? Ou que tipo de atitudes que nós humanos deveríamos ter frente a situações que envolvam, né, esse universo silvestre? Né? Às vezes a gente está no meio da mata, mas a gente que está invadindo um espaço, correto? Então, acredito que esse conteúdo ele é enriquecedor para a gente aprender cada vez mais sobre o espaço, mas também enriquecer mais o conteúdo de pessoas que estudam sobre esse universo, né? Profissionais da área da biologia, da medicina veterinária, enfim, de tudo que envolve esse ecossistema silvestres. Bruna, muito obrigado pela parceria. Fico torcendo para que possamos trabalhar juntos em outras oportunidades. Dimas, eu que agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês, ter compartilhado um pouco da minha experiência próxima ao Fauna News e, claro, ter emprestado a minha voz para dar mais voz ainda a um trabalho tão importante e que enriquece cada vez mais o conhecimento sobre o nosso ecossistema. Muito obrigada. Quem gravou a vinheta com a Bruna foi o jornalista e radialista capixaba Renan Faé, que é responsável pela edição de áudio do Silvestres. Renan, você trabalha com rádio desde a década de 1990. Você já tinha atuado em algum projeto jornalístico ligado a animais antes do Silvestres? Então, Dimas, diretamente como agora, não. Mas eu já havia desenvolvido quadros de conteúdo voltado para a biodiversidade e a conscientização ecológica para o rádio, né? Para ser usado na programação. E diante desse desenvolvimento acelerado que a sociedade se encontra, é inimaginável que a gente não possa debater questões importantes como essa questão dos silvestres, né? É fundamental que a gente dê ouvidos àqueles que não têm voz para falar com a gente, como os animais. A questão da defesa dos animais é uma questão crítica e fundamental na sociedade atual. Outro dia, agora em julho, ao terminar de editar o episódio 22, que abordou números que dão um pouco da dimensão do sofrimento de animais silvestres por ações humanas, você fez um desabafo lá no nosso grupo de WhatsApp. Eu gostaria de reproduzir o áudio desse desabafo para mostrar um pouco do que sentimos ao trabalhar diariamente com questões como caça, tráfico de animais, atropelamentos de fauna e por aí vai. Dimas, Anne, todo mundo aí, é melancólico, sabe? É sofrido editar e esses efeitos dos animais sendo atacados, sabe? Mas eu sei que é importante, é só um desabafo aqui, como é triste e como justifica essa causa. E obrigado por estar participando com vocês, defendendo quem anda tão indefeso. Renan,
O trabalho com silvestres tem ganhado qual significado na sua trajetória? Particularmente, eu acredito que olhar pelos animais torna a gente mais humanos, né? Pode ser até paradoxal, mas é isso. Olhar pelos animais torna a gente mais humano, né? Desde que a sociedade dominou a natureza de uma forma geral, a gente vem nesse processo de certa forma parasitário, né? Usando e abusando do planeta. Bom, debate aí sobre a questão da biodiversidade ocupa a agenda diária, né? Esse consumo desenfreado, o egoísmo predatório, a extração desmedida da natureza de uma forma geral, pode levar a gente para uma situação limite em pouco tempo. Ações como essa nossa aqui no Silvestre e no Fauna News, eu acho que fazem parte de uma forma importante de uma reflexão vital, fundamental e urgente para que esse caminho seja alterado. Muito obrigado por compartilhar sua experiência e profissionalismo conosco, Renan. Olha, Dimas, eu que agradeço a oportunidade de estar dando algum tipo de contribuição nessa causa tão nobre, tão justa. Conta sempre comigo, estou sempre aqui na área. Valeu, obrigado. Uma recente novidade implementada no podcast foi o quadro Fala Professor. Quinzenalmente, nos episódios editoriais do Silvestres, o professor e pesquisador em Zoologia Cultural pela Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, Elidiomar Ribeiro da Silva, nos traz um comentário sobre algum tema interessante envolvendo a fauna. Professor Elidiomar, você é um divulgador científico acostumado a dar palestras, a participar de congressos e a escrever para diversos veículos, inclusive para a coluna Invertebrados do portal Fauna News. Como está sendo a experiência em participar de um podcast? Está sendo muito legal, Dimas. Mas é um desafio prazeroso. Podcast é uma forma de comunicação de tremendo alcance, mas ainda é um mundo meio que desconhecido para mim. Jornalismo e ciência é um casamento que dá certo? Dá muito certo. Jornalista e cientista têm algumas coisas em comum. Por exemplo, ambos procuram a verdade. E mais ainda, querem que essa verdade seja comunicada aos outros. Uma combinação perfeita para se fazer divulgação científica. Professor Elidiomar, muito obrigado pela sua participação no Silvestres. Eu que agradeço. É sempre um prazer. E não poderíamos deixar a comemoração de um ano do Silvestres sem a participação da produtora do podcast, a jornalista Williane B. Souza. A Williane é responsável por toda a parte técnica durante as gravações dos episódios, além de trabalhar comigo na estruturação das pautas e, posteriormente, na consolidação do roteiro que é enviado com o material para edição. Williane, em um ano de Silvestres, qual a sua avaliação do trabalho que desenvolvemos até aqui? Olá, Dimas. Olá, pessoal. Devo começar dizendo que um ano passou muito rápido. Produzir o Silvestres tem sido um desafio a cada episódio, né? É que muita gente não sabe, mas não gravamos o podcast em um estúdio, com muitos equipamentos e uma ótima acústica. Na verdade, nós utilizamos uma plataforma chamada Discord, e ela foi uma das soluções que testamos. Em um ano, trabalhando na produção do Silvestres, tivemos a oportunidade de trazer grandes referências em assuntos relacionados à fauna, e produzir conteúdo para áudio que pode ser escutado em qualquer lugar, em quase todas as plataformas. Isso tem me feito refletir sobre o papel do Fauna News e sobre a nossa contribuição para o jornalismo ambiental especializado em animais selvagens, um jornalismo compromissado. Assim, a minha avaliação é que evoluímos muito, Dimas, do ponto de vista técnico mesmo, a cada episódio finalizado e publicado, e é também por isso que desejo vida longa aos Silvestres. Não posso deixar de destacar o olhar sempre atento e crítico da Williane, cuja participação é fundamental no Silvestres. Bom, Dimas, só um minuto. É que você pediu que todos os convidados falassem sobre suas experiências com Silvestres e nós não podemos seguir sem que você nos conte um pouco da sua impressão sobre o trabalho que desenvolvemos aqui no podcast ao longo do ano. Olha, Williane, o Silvestres representa uma satisfação profissional pessoal, pois sempre tive a vontade de trabalhar em rádio, mas acabei desenvolvendo os meus mais de 30 anos de jornalismo sempre com texto. Ou em jornal, ou em revistas, ou em sites. Um outro aspecto é que o Silvestres é mais uma ação jornalística do Fauna News. Somos o primeiro portal jornalístico do Brasil especializado em animais silvestres e queremos estar presentes em todas as linguagens que o universo digital permite.
Hoje somos sites, rede social, podcast e em breve lançaremos nosso primeiro livro digital, o Entre os Caminhos da Ecologia de Transportes, que fizemos com pesquisadores do Núcleo de Ecologia de Rodovias e Ferrovias da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e da Rede de Especialistas em Ecologia de Transportes. Estou muito orgulhoso do que estamos construindo e da nossa contribuição, ainda que pequena, para a conservação da fauna. E chegou o momento das mensagens que você nos envia pelo silvestres@faunanews.com.br ou pelas redes sociais. Como estamos em um episódio comemorativo, entramos em contato com alguns ouvintes que participam bastante e contribuem com comentários, e pedimos que falassem um pouco sobre suas experiências com os silvestres. Fique agora com eles. Olá, eu sou Anita Bartolo, falo desde o Rio de Janeiro e eu conheci o podcast Silvestres através do Fauna News. É um podcast muito interessante, bastante dinâmico, né? Esclarecedor, fala de assuntos muito importantes para mim. Eu gosto muito de ecologia, meio ambiente, né? E eu escuto ou pelo Spotify ou pelo YouTube. Pelo YouTube é mais fácil fazer comentários, e isso é outra coisa que me agrada muito pelo fato de eu poder interagir, né? O meu episódio favorito foi o da reabilitação e soltura dos lobos-guarás, que esse é um dos meus animais favoritos, se não o mais admirado da nossa fauna, né? E é muito legal também poder sugerir pautas, né? Eu realmente estou muito entusiasmada com os silvestres e desejo vida longa. Parabéns! Olá, sou Arnaldo Rodrigues, biólogo, sou de São Paulo e eu costumo ouvir o Silvestres porque é um programa que tem tudo a ver com o que está acontecendo, com o íntimo do assunto relacionado à biodiversidade, principalmente a questão dos animais silvestres. E se você sair por aí, batendo lata, procurando o que ouvir, você vai ver pouquíssima coisa que fala de animais silvestres. E é legal também porque sempre tem gente interessante falando coisas novas, trazendo boas informações e informando a respeito do que pode acontecer. Então, estou contente com o programa, gosto mesmo e costumo, inclusive, indicar para outras pessoas. Parabéns, pessoal. Estou gostando, vou continuar. Eu sempre ouço pelo YouTube, né? E é legal porque também dá para a gente ouvir durante o cafezinho no meio do trabalho e por aí vai. Um grande abraço para todos. Olá, meu nome é Fernanda Calmon, eu sou bióloga, falo de Minas Gerais. Eu gosto muito do podcast Silvestres, acompanho sempre porque traz temas atuais, interessantes, pontuais, com profissionais da área que entendem dos mais diversos assuntos e trazem toda essa dinâmica do que acontece no meio ambiente, né, na nossa fauna, na nossa flora, sem medo de expor as suas opiniões, porque estão sempre embasadas em artigos científicos, em pesquisas. Então, assim, eu tiro muito o chapéu para o podcast Silvestre e aconselho a todo mundo a assistir, porque é muito legal. Parabéns a todos os envolvidos no podcast. Obrigado, pessoal. Ter contato com quem escuta os Silvestres é muito legal e importante. Só com a participação do ouvinte, com a sua participação, é que podemos produzir conteúdos que são relevantes para você. Não deixe de curtir, comentar e compartilhar nossos episódios. Chegamos ao final do episódio de comemoração de 1 ano dos Silvestres. Estamos no 25º episódio, sempre prontos a trazer para você o que de mais importante está acontecendo no universo da fauna do Brasil. Não deixe de visitar o nosso portal. No faunanews.com.br tem muito mais conteúdo sobre animais silvestres. Você também pode receber gratuitamente pelo WhatsApp as matérias e os artigos que publicamos no site. Basta enviar uma mensagem para o FaunaZap 11 95 107 0530. Só lembrando que estamos também no Instagram, no Facebook, no Twitter, no LinkedIn e no novo Threads. Procure pelo @FaunaNews. Todas essas informações estão na descrição do episódio. Silvestres é apresentado por mim, Dimas Marques, na produção, Williane B. Souza, na edição e sonorização, Renan Faé, na vinheta, a voz de Bruna Borjaili. Muito obrigado por estar conosco neste primeiro ano. Até o próximo episódio.
Silvestres, um podcast do Fauna News.